Pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, e na aula da semana que vem, eu selecionei alguns exercícios para que a gente possa fazer como uma forma de revisão e fixação do conteúdo. São exercícios que envolvem, de um modo geral, toda a ementa da disciplina, todas as sessões e os encontros do livro institucional de vocês, né? Eu acredito que a gente consiga fazer essa revisão hoje, na aula da semana que vem, porque até então isso não é oficial. Me parece que os exames irão acontecer no dia 29 e 30 de junho. E a de farmacognosia, novamente, não serei eu quem vou elaborar. É um exame que vem do corporativo, tá? Vocês vão receber as instruções para ter o agendamento e vão realizar a prova, assim como vocês fizeram com a segunda VA. A nossa aula de hoje, então, é para isso, como uma forma de revisão. Se tiver dúvidas após o término de cada questão, pode desativar o mudo do microfone e me perguntar, tá bom? Agora, antes da gente começar a aula, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? No caso aqui, essa aula é só para quem ficou de exame, é? Assim. Então, Amos, se você quer ver a respeito do conteúdo, né? Se você acha que você não ficou de exame final. Não, fiquei não. Eu achei que ia ter aula, tipo, sei lá, alguma coisa prática, falando da prática ou assim. Não, a gente não recebeu nenhuma instrução a respeito do retorno para reposição das práticas. Aí, assim, a aula, não só para, principalmente, mas para quem quer ver sobre o conteúdo, para quem quer fazer uma revisão, para quem tem afinidade com a disciplina, tranquilo, pode assistir a aula normalmente, tá? Tá ok, então. Então, pessoal, projetar aqui a tela para nós. Questão número 1. O conhecimento de alguns termos utilizados na farmacognosia são importantes para o futuro profissional farmacêutico. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre as definições adotadas, analise os nomes dados na coluna A com sua definição na coluna B. Olha aqui, letra A. Forma farmacêutica acabada, contendo o princípio ativo ou fármaco, apresentado em cápsula, líquido, comprimido e etc. Forma farmacêutica é a aparência, a apresentação final, depois que princípio ativo, associado a adjuvantes farmacêuticos e submetidos a operações farmacotécnicas, apresentam. E aí ela pode ser sólida, como no caso de uma cápsula, de um comprimido, líquida, como no caso de um xarope, semissólida, como um gel, uma pomada, tá? Então, essa forma farmacêutica acabada é o medicamento, tá? Por quê? Porque o medicamento não é só o fármaco principativo, ele é o fármaco e o principativo associado a recipientes para proporcionar uma via de administração, precisão e acurácia da dose, que são as formas farmacêuticas, né? Então, aqui, letra A. Depois a gente marca a alternativa correta. Letra B. Substância principal da formulação do medicamento responsável pelo efeito terapêutico. Aí sim, a gente tem quem? O fármaco, né? Droga é qualquer substância capaz de interagir com receptores, né? Com sistemas biológicos e alterar a função fisiológica, tanto para o lado benéfico como maléfico. Quando é benéfico, ele tem um efeito terapêutico. E aí, assim, essa droga é um fármaco, né? Então, aqui, letra B. C. Compreende a planta medicinal, a droga vegetal ou derivado de droga vegetal. A planta medicinal é a droga fresca, in natura, no ambiente natural de ocorrência dela. A droga vegetal é a planta medicinal após processos de coleta, secagem e, se necessário, estabilização, sendo ela íntegra, rasurada, pulverizada, tá? Ou derivado de droga vegetal, que são
resultados de processos extrativos, como maceração, tá? Tudo isso é a nossa matéria-prima vegetal, que é utilizada para a produção do medicamento fitoterápico. Substância química ativa, fármaco, droga ou matéria-prima, que tenha propriedades farmacológicas com finalidade medicamentosa, utilizada para diagnóstico, alívio ou tratamento em benefício da pessoa a qual se administra. Toda vez que você tiver uma substância quimicamente caracterizada, esse fármaco ele passa a ser chamado de princípio ativo. O fármaco é a substância dotada de atividade terapêutica principal na formulação, mas quando você tem ela quimicamente caracterizada, a estrutura dela determinada, você usa a denominação princípio ativo, tá? Planta medicinal ou suas partes que contenham as substâncias responsáveis pela ação terapêutica após processos de coleta, estabilização, secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Eu já havia feito essa distinção, né, entre planta medicinal e droga vegetal. Depois que você coletou a planta medicinal e submeteu ela ao processo de secagem, ela vira uma droga vegetal, tá? Então aqui a alternativa seria 1E, 2C, 3A, 4D e 5B. Então, essa aqui é a correta, né? Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Letra E. Alguma dúvida? Em razão da grande valorização dos fitoterápicos pela população, o Ministério da Saúde tem editado legislação sobre o assunto, normatizando sua produção e buscando sua inserção no sistema público de saúde. Essa introdução aqui é para fazer aquela distinção do que seria medicamento químico e medicamento fitoterápico. O medicamento em si é produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, obtido exclusivamente a partir de matéria-prima o quê? Vegetal, tá? Mesmo que eu tenha uma substância obtida do metabolismo de uma planta ou extraída de uma planta, mas se essa substância estiver isolada, aqui ó, se a substância estiver isolada de qualquer origem, nem as associações dessas com extrato vegetal, isso não é medicamento fitoterápico, isso é medicamento químico. Então, o medicamento fitoterápico é aquele em que eu tenho que ter o extrato, o fitocomplexo, uma mistura de uma gama de substâncias presentes no medicamento, atuando em alvos moleculares diferentes e em sinergismo para convergir para o desempenho de uma mesma ação terapêutica, tá? Só relembrando, né, porque eu disse isso inúmeras vezes. Se nós tivermos assim, morfina. A morfina ela é extraída, um alcaloide, a partir de uma planta. A morfina, por exemplo, a especialidade farmacêutica de morfina, tantos miligramas. Mesmo a morfina tendo sido obtida a partir do metabolismo vegetal, isso não é um medicamento fitoterápico, é um medicamento químico, porque eu tenho uma substância isolada. Agora, se eu tiver o extrato de Papaver sonífero, da papoula, que é a planta da qual se extrai a morfina, eu não vou ter naquele extrato só a morfina, eu não tenho uma substância isolada. Se eu não tiver a substância isolada, aí sim é fitoterápico, tá? A esse respeito, considere os medicamentos a seguir. Comprimido contendo digoxina 0,25 mg isolado de folhas de digitalis lanata. Então, uma substância, um fitofármaco, né, obtida a partir do metabolismo de uma planta, que é a dedaleira, mas eu tenho aqui a digoxina, a substância isolada a partir das folhas, né, do farmacógeno dessa espécie vegetal. Eu não tenho o extrato de digitalis lanata. Então, aqui eu não tenho um medicamento fitoterápico, tá? Cápsula de ginkgo biloba, 80 mg, contendo extrato seco padronizado. Então, aqui eu tenho um extrato de uma planta. Isso é medicamento fitoterápico. Pode ser extrato seco, pode ser extrato fluido, pode ser extrato aquoso, pode ser um extrato alcoólico, tá? Então, essa aqui é medicamento fitoterápico. Pomada preparada com ureia e tintura de camomila. A ureia é de origem animal, né?
cápsulas de 100 miligramas do extrato seco de erva de São João. Aí eu tenho um medicamento na forma farmacêutica cápsula contendo extrato de uma planta. Então aqui eu tenho um medicamento fitoterápico. Comprimidos de ginseng com polivitamínicos e poliminerais. Então os minerais, as vitaminas podem ser obtidas ou não do metabolismo vegetal. E aí, como eles estão associados aos comprimidos de ginseng, não é matéria-prima exclusivamente o que? Vegetal. Então, só 2 e 4 aqui é medicamento fitoterápico. Então, esse aqui seria o nosso gabarito. O cultivo de plantas medicinais vem sendo cada dia mais estimulado e orientado pelos órgãos governamentais. Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. O cultivo de plantas medicinais auxilia na padronização da produção dessas plantas, garantindo a obtenção de exemplares com qualidade adequada de princípios ativos vegetais de interesse. Eu tenho duas formas de obter a matéria-prima ativa vegetal, né? Ou é através do cultivo, com a domesticação da espécie, ou é por meio da extração da espécie a partir do seu hábitat ou ambiente natural. A obtenção da matéria-prima vegetal a partir das fontes nativas não me permite exercer todo um controle ou todo o domínio tecnológico das etapas de todo o processo, porque eu estou obtendo isso a partir do quê? De um ambiente natural. Agora, se eu cultivo a planta, eu tenho uma maior possibilidade de padronizar a produção desses princípios ativos, porque eu sou capaz de submeter essas espécies ao desenvolvimento sobre as mesmas condições. Elas não vão estar sofrendo interferência das condições, né, adversas no ambiente natural de ocorrência do que quando eu estou num ambiente de cultivo. Então, essa número 1 é correta, tá? Porque fatores ambientais como altitude, latitude, temperatura, umidade relativa do ar, duração do dia, tipo de solo, disponibilidade de água e nutrientes não interferem diretamente na produção dos princípios ativos pelas plantas. Ora, é justamente o contrário, né? E todos esses fatores interferem diretamente. Aqui está falando não interferem. E é justamente por eles interferirem diretamente é que a droga vegetal, a matéria-prima vegetal, ela tem melhor qualidade quando a planta é cultivada. Porque aqui eu tenho uma padronização e o controle das condições sobre o qual ela está sendo desenvolvida, tá? Então, a número 1 é verdadeira e a 2 é falsa. O herbário representa uma coleção guardada e identificada de plantas, fungos ou partes desses conservadas em essicatas. São de suma importância para o uso racional dos medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais. Para a produção de essicatas é importante seguir as técnicas de herborização que são baseadas nos seguintes passos. Então, pessoal, as essicatas são utilizadas para serem depositadas em herbários, tá? Viveiros são exemplares vivos, os herbários são exemplares desidratados. As essicatas, você pega um ramo terminal de 20, 30 centímetros, com folhas, flores, se possível frutos, e você monta isso, por exemplo, numa cartolina, com uma etiqueta de identificação, com a data da coleta, a classificação biológica daquela planta, as características do ambiente no qual ela foi coletado, tá? Para o desenvolvimento de qualquer estudo envolvendo aquela planta, eu tenho, então, aquela essicata como depósito da espécie testemunha para ser consultada ou observada para verificação da real espécie com a qual eu esteja trabalhando, tá? Então, aqui nós temos as etapas, ó. Registro por número de identificação, secagem, montagem de identificação, coleta e seleção de amostras e prensagens. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se a planta está sendo cultivada ou
no ambiente natural de ocorrência dela, na fonte nativa, eu tenho que coletar e selecionar as amostras com a qual eu vou fazer esse cata, né? Depois disso, eu preciso secar esses ramos que eu coletei, né? Agora, essa secagem, ela pode ser em estufa com circulação de ar, ela pode ser ou em câmara com circulação de ar, em estufa, ao sol, à temperatura ambiente, mas às vezes a gente utiliza prensas de madeiras entre folhas de papelão e jornal e coloca isso em estufas, né? Que são aquelas que têm lâmpadas artificiais emitindo calor para promover a secagem desse material, tá? Então eu coleto, eu prenso, aí depois de prensado ela vai para o processo de secagem na estufa, né? Eu monto, identifico e registro, né? Esse cata, porque lá no viveiro ela recebe um número de identificação que a gente recebe, que a gente dá o nome de tombo, tá? Então ela vai ser identificada com tombo tal. Esse tombo é o seu número de identificação, né? Então aqui a ordem fica: coleta e seleciona, prensa, seca. Então 452 3 45231, né? Depois eu monto, identifico e por último ele recebe o número de identificação. Então é a letra C. A clorose variegada das laranjeiras, conhecida como amarelinho, é causada por uma bactéria que, depois de instalada, se multiplica e obstrui o tecido responsável por levar água e minerais das raízes para a parte aérea da planta. Entre os sintomas da doença está a diminuição do tamanho dos frutos, tornando-os inviáveis para o consumo. Assinale a alternativa que apresenta o tecido obstruído pela bactéria. Bom, pessoal, a gente tem, né, nas plantas parênquimas, né, de reserva, de preenchimento, parênquima clorofiliano, que realiza fotossíntese, tem os tecidos de sustentação, como colênquima e esclerênquima, e os tecidos condutores, os vasos condutores de seiva na planta, porque planta não tem sangue, né? E aí a gente tem um tecido que transporta o que a gente chama de seiva bruta, que é água e minerais da raiz até as folhas, e um tecido que transporta a seiva elaborada, os produtos da fotossíntese, no sentido inverso, das folhas até a raiz. O tecido que armazena água e minerais e que diz aqui estar obstruído pela bactéria é o xilema, porque é o xilema que é responsável pelo transporte de seiva bruta de água e minerais, tá? Então essa é a letra D. A qualidade dos produtos vegetais é dependente da qualidade e da confiabilidade de cada passo do processo produtivo, da qualidade dos insumos, até a execução adequada das etapas de controle de qualidade, manutenção de equipamentos e preparo das pessoas inseridas no processo como um todo. Considerando o controle de qualidade de matéria-prima vegetal, avalie as afirmativas a seguir. 1. Os caracteres macroscópicos das plantas são bastante subjetivos e, portanto, são facilmente adulterados por exemplares similares. Isso aqui é muito comum, tá, pessoal? Às vezes você tem duas plantas botanicamente muito semelhantes, mas apenas uma delas é dotada da capacidade de produzir substâncias com potencial verdadeiramente terapêutico. E esses caracteres macroscópicos do tipo formato da folha, coloração, eles são muito subjetivos e facilmente adulterados. Então, esses caracteres, eles não são utilizados única e exclusivamente para a identificação botânica correta da espécie, tá? Na inspeção microscópica, agora já é com uso de microscópio óptico, o tamanho, as medidas de comprimento, a largura e a espessura das estruturas vegetais devem coincidir com aquelas citadas nas monografias registradas em farmacopeias. 3. A determinação de matéria estranha e a de concentração de água é uma análise fundamental para a garantia da qualidade dos produtos farmacêuticos de origem vegetal. Determinação de matéria estranha, concentração de água, que é o teor de umidade, o teste de teor de cinzas para verificar os componentes minerais e silicosos da planta, são todas análises do controle de qualidade de produtos farmacêuticos de origem vegetal, tá?
Então, essa está correta. A análise de frutos e sementes é feita a partir de uma amostra de 10 unidades, somados a cálculos da média e do desvio padrão para essa amostra, de modo a confirmar as semelhanças descritas na monografia. A análise de frutos, sementes e a análise de qualquer outro farmacógeno deve, sim, sempre coincidir e confirmar as semelhanças descritas na monografia. Então, essa aqui também é verdadeira. E aí, para nós, então, ficou 1. Ah, tem a 2 também, né? Que é verdadeira. Então, aqui todas são verdadeiras. Todos os caracteres, né, relacionados a tamanho, medida de comprimento, largura, espessura das estruturas vegetais devem coincidir com aquelas citadas nas monografias registradas na farmacopeia. Isso é correto. Segundo a resolução da diretoria colegiada, a droga vegetal é definida como planta medicinal ou suas partes que contenham as substâncias responsáveis pela ação terapêutica após processo de coleta, estabilização e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Sendo assim, relacione os tipos de extratos contidos na coluna A às duas definições, as suas, né, definições presentes na coluna B. Então, a gente tem aqui, pessoal, extrato seco padronizado, que é aquele que você passa um solvente extrator sobre a droga e depois esse solvente ele é evaporado, né, para que você tenha apenas o extrato seco. E quando ele está padronizado, como o próprio nome está dizendo, você tem uma dosagem especificamente determinada para aquele extrato, por isso que é padronizado. O extrato seco que passa o solvente extrator, evapora esse solvente do produto final, mas você não tem a padronização da concentração dos princípios ativos nele, tá? O extrato fluido é um extrato mais concentrado, ele é um extrato que o solvente ele não é completamente evaporado, apenas parte dele é evaporada para que você mantenha a proporção de 1:1, tá? O extrato alcoólico é aquele que você utiliza como solvente extrator o álcool. A gente acaba chamando isso aqui como tintura, tá? Esse produto final aqui, extrato alcoólico ou tintura. E o extrato aquoso é aquele em que o solvente utilizado é a água, que é o caso da infusão, da decocção, né? Quando você vai verter água fervente sobre a droga, ou quando você ferve a droga com a água, aí você tem a infusão e a decocção. Então vamos lá. Número 1. Neste tipo, a extração é realizada por maceração ou percolação, em que o veículo extrator é uma mistura hidroalcoólica, né? Então, extrato alcoólico, principalmente por maceração e percolação. Então, aqui é o 4, extrato alcoólico, que a gente também chama de tintura, tá? 2. Neste tipo de extrato, a água é o veículo extrator. Na infusão, a água quente é vertida sobre a planta. Na decocção, ela é fervida em água. Então, esse é o extrato aquoso, porque usou água. Este tipo é apresentado em forma de pó, evaporando seu extrato alcoólico ou aquoso sob temperatura e pressão controladas, não podendo ultrapassar a porcentagem de 5% de seu peso em água. Então, isso aqui é o extrato seco. Olha lá, ó. É apresentado em forma de pó, por isso que ele é seco, evaporando o extrato alcoólico ou aquoso. Este extrato compreende a utilização de uma ou mais substâncias como marcador para garantia de qualidade e padronização da droga vegetal sobre o aspecto fitoquímico. Então, é aquilo que eu disse, né? Quando você tem uma determinação da dosagem dos princípios ativos, que geralmente são marcadores, aí você tem um extrato seco padronizado. O que está dizendo, né? Padronização. Quando falar padronização, é o extrato padronizado. É obtido pela evaporação do extrato alcoólico ou aquoso até atingir a concentração de 1:1. A temperatura máxima atingida é de 50 graus. Então, aqui, pessoal, é o que eu disse. O extrato fluido é aquele em que você evapora o álcool ou a água da solução extrativa
concentrando esse extrato até a proporção de 1 para 1. Então, eu vou ter uma parte da droga para uma parte do solvente, tá? Então, aqui é outra. Assinale a alternativa que apresente a associação correta. Então, é 1, 4, 2, 5, 3, 2, 1, 4... Ah, aqui está o contrário, né? Então é 4, 1, 5, 2, que primeiro vem o número romano. Então 4, 1, 5, 2, 2, 3. 4, 1, 5, 2, 2, 3. Essa aqui. 3, 5, 3, 5 e 1, 4. 1, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 5 e 4, 1. 2, 5 e 4, 1. Isso mesmo, é a letra C. Mas aqui eu já tinha feito a associação, né? Mas pedia para marcar a alternativa. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguém que entrou por agora na sala, gostaria de perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Pode desativar o mudo e perguntar. As drogas vegetais são obtidas a partir de partes de plantas, como caules, raízes e folhas. É importante notar que o material que compõe a droga vegetal deve ser aquele em que encontra a maior concentração de ativos de interesse terapêutico. Sabendo disso, se em uma amostra de droga vegetal proveniente de flores forem encontrados teores elevados de fragmentos de caule e folhas, o que é possível entender? Assinale a alternativa que responde adequadamente à questão proposta com relação à composição da droga vegetal. Então, pessoal, isso aqui está falando a respeito de análise de drogas vegetais em relação à pesquisa de material estranho, tá? Olha aqui, ó, em uma amostra de droga vegetal proveniente de flores, então a monografia da droga descreve que o farmacógeno para aquela espécie é flor. Se a gente encontrar teores elevados de partes de caule e folhas nessa droga, o que que a gente pode entender? No caso de contaminação por outras partes da planta, não há nenhum problema e a matéria-prima vegetal deve ser aprovada. Tem problema sim. Quando a gente estudou essa aula sobre análise ou controle de qualidade de droga vegetal, a gente viu que a farmacopeia brasileira descreve 3 grupos de materiais estranhos. Primeiro, partes da droga partes do organismo do qual a própria droga deriva, mas que não estejam descritas em sua monografia. Então, por exemplo, se na monografia da droga está descrito flores, eu não posso ter caule, eu não posso ter folhas. Tá? Se na monografia da droga está descrito que ela é constituída por folhas, eu não posso ter partes de raízes, mesmo sendo do mesmo organismo, da mesma espécie, do mesmo pé da planta. Tá? Por exemplo, a camomila, o farmacógeno dela são os capítulos florais. Aquele raminho que sustenta a folha a partir do caule, que é o pedúnculo, se ele tiver tamanhos superiores a 2 centímetros na droga vegetal, já é matéria estranha. O outro grupo são partes de organismos dos quais a droga não deriva, que pode ser de uma outra espécie vegetal e pode ser inseto, caruncho, bolores, mofos, tá? E o último grupo são os compostos inorgânicos, tá? Do tipo minerais, areia, terra, amido, serragem, tudo isso é material estranho, se tiver misturado com a droga. No caso de apenas fragmentos de caule, os de folha não poderiam estar presentes nessa amostra. Tudo bem, em fragmentos de caule, a folha não poderia estar presente se no farmacógeno tivesse descrito como sendo constituído por fragmentos de caule, mas não foi dito isso, foi dito que ele é constituído por flores. Em um teste simples de determinação de matéria estranha, é possível detectar esse tipo de problema, o que desqualifica a aprovação da droga vegetal, já que ela deveria ser composta apenas por flores no caso descrito no enunciado. Verdadeiro. Até 50% do material vegetal poderia ser advindo de caules ou de folhas, já que eles também possuem ativos de interesse, só que em menor quantidade.
Não. O teor máximo de matéria estranha que pode ter na droga, nos slides da nossa aula sobre análise de droga vegetal, é 2%. Teor de umidade 8 e 14 e cinzas até 20%, tá? Letra E. A presença de matéria estranha é bastante comum em drogas vegetais, o que não desqualifica sua segurança ou qualidade. Desqualifica sim. Então, acerte a letra C. Na preparação das amostras de drogas vegetais, análises fundamentais são feitas para garantir a qualidade dos produtos. Em uma dessas análises, recomenda pesar cerca de 3 gramas da amostra pulverizada, transferir para um cadinho, previamente tarado e incinerar até que todo o carvão seja eliminado. Ser incinerado aonde? A gente viu na aula a técnica utilizando a mufla. Ela chega a 450 graus para a realização deste teste, tá? Recomenda-se o aumento progressivo da temperatura, seguindo um gradiente conforme as especificações em monografia na farmacopeia. O procedimento de análise descrito se refere a se é um teste para você verificar a presença de cinzas fisiológicas, que seriam os compostos minerais, e componentes silicosos, areia e terra da droga. E você incinera na mufla, não é nem estufa, porque você retira de dentro do cadinho, depois que você colocou a amostra úmida, só as cinzas mesmo, tá? Então, por isso que a gente chama de teor de cinzas. Essa determinação do teor de cinzas é o quê? A determinação dos componentes minerais, inorgânicos da planta e os componentes silicosos, areia e terra dela, tá? Sobre os polissacarídeos, analise as seguintes sentenças. O amido são polissacarídeos de alta massa molecular, sendo o resultado de lesões sofridas pelo vegetal por traumas ou ação de micro-organismos. Ele pode ser encontrado em órgãos vegetais como caules e raízes. Não. Resultado de lesões ou injúrias sofridas pela planta são as gomas, tá? Amido é a reserva energética dos vegetais, mas ele não é resultado de lesões. Não é encontrado só em caule e raiz, tá? As gomas são substâncias com grande valor energético, sendo mais presentes na alimentação humana. Na área farmacêutica, são largamente utilizadas como aglutinante, desintegrante, diluente ou adjuvante de enchimento e preenchimento para cápsulas e comprimidos. Aqui trocou, ó. Se aqui no lugar de amido tivesse goma, e se aqui no lugar de goma tivesse amido, aí elas estariam corretas, tá? Essas características aqui são da goma, essas características aqui são do amido, tá? As pectinas são polissacarídeos glicídicos, né? Quer dizer, do grupo dos carboidratos, muito encontrados em frutos cítricos e por possuir uma grande capacidade de retenção de água, confere a elas elevada capacidade de gelificação, que justifica o seu uso no preparo de geleias e frutos. É verdadeiro. Grande parte dos polissacarídeos, né, formam dispersões coloidais, géis viscosos na presença de água, sendo utilizado como espessantes na indústria de alimentos, farmacêutica, cosmética, dá uma ideia de saciedade, plenitude gástrica, aumenta a hidratação e o volume do bolo fecal, então é utilizado em caso de constipação, tá? A ação laxativa das mucilagens está relacionada à propriedade de retenção de água, o que facilita a formação de um bolo fecal volumoso, permanentemente túrgido e evita a absorção de água pelas paredes dos intestinos, consequentemente o ressecamento das fezes, que eu acabei de explicar, né, em relação ao uso na constipação intestinal. Então, 3 e 4 estão corretos. E aqui, para ficar correto, tinha que vir as gomas, são polissacarídeos de alta massa molecular. E aqui tinha que ver o amido, substância com grande valor energético. Tá? Óleos essenciais são extraídos de plantas através da técnica de arraste a vapor, na grande maioria das vezes, e também pela prensagem do pericarpo de frutos cítricos, que no Brasil domina o mercado de exportação. A gente pode extrair, né, os óleos essenciais de arraste a vapor, com aparato de Clevenger modificado, ou pela pressagem a frio do pericarpo de frutos cítricos, e no caso da indústria de perfumaria, usa a enfloração, né? Considerando o uso dos óleos essenciais, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Os óleos essenciais possuem ação farmacológicas interessantes,
Diversas espécies são estudadas, sendo muito indicadas para uso oral, porque esses compostos possuem uma toxicidade muito baixa para os seres humanos. As duas alternativas estão erradas, eles não são muito indicados para uso oral, não, tá? Justamente porque eles têm uma toxicidade elevada. Esses óleos são os óleos etéreos, as essências. E as essências são irritantes se forem ingeridas oralmente, né? Então, eles são mais utilizados como aromatizantes, tá? Exercem, sim, ações terapêuticas, alguns, inclusive, por uso oral, mas eles não são muito indicados para uso oral, tá? Então, as duas proposições são falsas. Saponinas ou saponosídeos são glicosídeos do metabolismo secundário vegetal que funcionam na defesa contra insetos e patógenos e também na manutenção do crescimento do vegetal. As saponinas extraídas da planta Macroloba e piauensis apresentam uma potente atividade larvicida devido à sua polaridade das saponinas triterpênicas. Também apresentam atividade biológica, ações farmacológicas e benefícios à saúde relacionados ao seu consumo. Dentre as ações e propriedades farmacológicas das saponinas, assinale a alternativa com sentença correta. As saponinas, pessoal, são aqueles metabólitos secundários presentes em plantas que, na presença de água, são capazes de formar espuma abundante, tá? Estão muito presentes na quinoa, por exemplo. A gente falou da maca peruana, do tribulus terrestres, né? Que as saponinas, elas são precursores para a síntese de hormônios esteroidais, como testosterona, por exemplo. Por isso que esse tipo de medicamento, né, igual o tribulus terrestre, é utilizado para quem está fazendo a prática de atividade física, de musculação, tá? Então, vamos analisar aqui suas características. As saponinas são utilizadas por apresentarem propriedade expectorante e antiedematogênica, quer dizer, evita a formação de edemas. E pode ser utilizada na produção de vacinas como adjuvantes e matéria-prima para a síntese de esteroides. Então, o que eu acabei de falar, a síntese dos esteroides. As saponinas, elas são moléculas anfifílicas, anfipáticas, né? Que tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, ela é um agente emulsificante, um tensoativo, como se fosse uma molécula de detergente. Por isso que ela é muito utilizada como adjuvante, tá? E ela tem também essa propriedade de clivar, né? As pontes de sulfeto do muco e exercer essa ação expectorante. Fluidificar as secreções, o muco, tá? Então, na verdade, a letra A está certa. As saponinas são indicadas para o tratamento da insuficiência cardíaca e controle da taxa de resposta ventricular em pacientes com fibrilação arterial crônica, podendo contribuir positivamente para a melhoria do sistema cardiorrespiratório. Isso é função dos heterozígotos cardioativos, da digoxina, principalmente, tá? As saponinas são usadas clinicamente por apresentar ações farmacológicas na manutenção e mobilidade intestinal e da reabsorção de água, apresentações laxativas e catárticas. Isso não é função de saponina, isso é de antraquinona, tá? Que está lá no ruibarbo, no sene, na cáscara sagrada. As propriedades farmacológicas das saponinas estão relacionadas às ações antiviral, antioxidante, anti-inflamatória e à sua atividade sobre a alta capacidade de permear os capilares sanguíneos. Essa função é dos flavonoides. São relacionadas ao consumo das saponinas diversas atividades farmacológicas, como ação citotóxica, cicatrizante, antimutagênica e inibitória de várias enzimas e da peroxidação lipídica e ação sequestradora de radicais livres. Isso é a função de tanino, tá? Então é a letra A mesmo, que é a correta. Um paciente foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e baixa taxa de resposta ventricular. Além de utilizar o uso de fármacos também, foi recomendado ao paciente o uso de dedaleira, pois esse aumenta a qualidade de vida e reduz a taxa de hospitalização de pacientes com insuficiência cardíaca. O paciente informa que tem essa planta no jardim e que irá começar a consumir. Avalie as sentenças a seguir e sobre as recomendações que seria dado ao paciente. 1. O uso de glicosídeos cardiotônicos deve ser feito sempre observando seu baixo intervalo terapêutico e a necessidade de controle estrito de dosagens para o tratamento adequado.
Certinho. Por isso que a digoxina e a digitoxina não são encontradas na forma de medicamento fitoterápico. Não tem extrato contendo digoxina e digitoxina para uso terapêutico. Você só tem elas isoladas, com total controle de dosagem, porque elas têm uma janela terapêutica altamente estreita. Dose terapêutica é próxima da dose tóxica. Então, o seu baixo intervalo terapêutico, tá? 2 comprimidos de digoxina já é capaz de gerar os efeitos adversos, tá? Apesar da dedaleira conter glicosídeos cardiotônicos que apresentam efeitos benéficos, é importante considerar que o uso dessa planta pode representar um risco elevado de intoxicação. Perfeitamente. Por isso que ela não vem na forma de fitoterápico, só a molécula isolada, tá? O paciente deve observar o modo que irá utilizar a dedaleira, pois se ela for cozida em altas temperaturas, os compostos prejudiciais serão anulados e pode consumir à vontade para aliviar os sintomas. Apenas o cozimento das folhas não é o suficiente para inativar ou diminuir a capacidade tóxica desses compostos, tá? Então, apenas 1 e 2 estão verdadeiras. Alcaloides são substâncias de caráter básico derivados principalmente de plantas, mas também podem ser derivados de fungos, bactérias e até mesmo de animais. A alternativa que apresenta somente exemplos de alcaloides alcaloides são compostos nitrogenados, tá? São compostos contendo o átomo de nitrogênio numa função amina ou amida, por isso são moléculas de caráter alcalino básico. São os compostos mais abundantes no reino vegetal e exercem, porque o que difere um grupo de alcaloide do outro, porque nós vimos naquela aula de metabolismo, são inúmeros, é o seu esqueleto carbônico básico. Porque para ser alcaloide basta ter nitrogênio. Então você tem com o nitrogênio uma série de estruturas carbônicas, né? Núcleos fundamentais que vão caracterizar os diferentes tipos de alcaloides. E eles vão apresentar a cada grupo atividades terapêuticas muito diversas. Geralmente, nós identificamos os alcaloides na denominação com o sufixo "ina", tá? Assinale a alternativa que apresentar os exemplos de alcaloides. Então, por exemplo, cocaína é um alcaloide. Antocianidinas e raponticina, isso aqui já é mais relacionado aos flavonoides, tá? Morfina, codeína, quinina. Aí sim, todos são alcaloides. Morfina e codeína, analgésicos opioides, são alcaloides do ópio. Quinina, da 5-onofinalis, protótipo para o tratamento da malária, tá? Papaverina é alcaloide, né? Cumarinas e cafeína. Cafeína também, mas cumarina não é alcaloide. Heroína, ecogenina, rutina. Rutina é flavonoide, tá? Cloroquina, alcaloide. Agora, quercetina e apigenina são flavonoides. Então, acerta é a letra B mesmo. As metilxantinas são compostos químicos importantes encontrados em diversas bebidas alimentícias ou estimulantes não alcoólicas, como café, chá, guaraná, cola e chocolate, consumidos em todo o mundo através de preparações caseiras ou produtos industrializados. Os compostos apresentados na figura a seguir são exemplos de metilxantinas. Metilxantina é também chamada de pseudoalcaloide. Ela é como se fosse um falso alcaloide, porque ela tem nitrogênio na molécula, igual ao alcaloide, mas os alcaloides verdadeiros, eles são sintetizados a partir de aminoácidos. Triptofano, fenilalanina, tirosina, ornitina, lisina. Agora, as metilxantinas não, elas derivam de bases púricas. São chamadas de purinas, bases do tipo adenina e guanina do DNA, tá? As principais metilxantinas e muito utilizadas em antigripais, como estimulantes do sistema nervoso central, potencializadoras da ação analgésica, são cafeína, teofilina e teobromina, tá? Cafeína está muito presente no café, na Camellia sinensis, que é o chá verde, o chá preto. Tem muita cafeína também na Paulínia cupana, que é o guaraná, mas o guaraná tem traços de teofilina e teobromina também, tá? O cacau, né, igual aqui no caso que fala o chocolate, tem mais teobromina, e na Ilex paraguariensis, que é a erva mate,
A gente tem também cafeína com traços de teofilina e teobromina. Com relação às metilxantinas, analise as seguintes sentenças. As metilxantinas possuem caráter anfótero, comportando-se tanto como ácidos como bases e são originadas de bases púricas. Verdadeiro. Caráter anfótero significa que a molécula é capaz de atuar como um ácido, né, na presença de pH ácido e como base na presença alcalino, num pH alcalino, tá? A teofilina apresenta efeitos sobre o sistema cardiovascular com ação inotrópica positiva, aumentando a frequência do débito cardíaco. Sim, verdadeiro. A cafeína é uma metilxantina que apresenta somente efeitos estimulantes sobre o sistema nervoso central e inibição do sono. Falso. É potencializadora da ação analgésica, por isso que ela tem inúmeros anti-enxaquecosos, né? Algumas metilxantinas são largamente utilizadas pela indústria farmacêutica, estão presentes em muitos analgésicos, antipiréticos e antigripais, entre outros. Verdadeiro. Então, 1, 2 e 4 são verdadeiras. Letra A. Bom, pessoal, essas 15 questões, eu selecionei elas hoje, porque elas envolvem, de um modo em geral, o conteúdo de farmacognosia. Na semana que vem, terão outras 15 questões como forma de revisão e fixação do conteúdo. Essa aula vai estar postada na seção 3 da unidade 4, a gravação dela, para vocês reverem esses exercícios de novo, tá? Podem acompanhar junto com os slides da aula ou junto com o livro. Porque o exame final, para quem ficou, envolve todo o conteúdo do semestre, todo o livro, e por isso que eu selecionei algumas questões aqui que falam de um modo geral sobre todo o conteúdo. Então, hoje teve 15 questões, semana que vem mais 15, então vocês vão ter 30 questões aí de exemplo, né? O exame, data ainda a confirmar, mas até então, uma prévia que vai ser entre 29 e 30 de junho, e segunda-feira que vem é 22, então a gente ainda vai ter aula de novo. E mais uma vez, hoje eu recebi a confirmação de que essa prova não serei eu quem vou elaborar, ela vem do corporativo, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Professor, Oi? a prova de segunda chamada, ela é a mesma prova aplicada primeiro, que foi aplicada primeiro? Não, é uma prova diferente. Ela tem que... Quem que elabora ela? Você perdeu de primeira ou de segunda VA? A segunda VA, eu não consegui acessar a prova da segunda VA. Então, Eu vou fazer a segunda chamada. Então, é a prova não vai ser elaborada por mim. Porque a segunda PA é elaborada pelo corporativo, tá? Uhum, entendi. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então a gravação dessa aula com a correção desses exercícios, vou postar lá no sessão 3 do encontro 4, tá? São questões que envolvem todo o conteúdo. Na semana que vem eu farei mais 15 questões. E aí na outra semana vocês vão estar fazendo, para quem ficou, né, o exame final, tá? Por isso que eu estou colocando essas questões aqui como forma de revisão e fixação do conteúdo. E aí vocês assistem na gravação, seguindo pelos slides ou pelo livro, quantas vezes vocês quiserem, tá? Se não tiverem mais nenhuma pergunta, fiquem com Deus, se cuidem, até semana que vem. E eu vou parar a gravação, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Sessão 3, ô Marcelo?